Capítulo 46. Primeiro, deixa eu profetizar uma bênção sobre você. Quer receber uma bênção? Estenda suas mãos aí. Pai, eu oro por todos aqueles que estão conectados conosco ao vivo nesta manhã, Senhor. Eu sinto em meu espírito, Senhor meu Deus, que hoje é um dia muito especial. E é um tempo de bênção que está chegando na vida de cada um deles, Senhor. É um tempo de restauração, é um tempo de perdão, é um tempo de restituição. Pai, eu quero apenas exercitar o meu sacerdócio, Senhor. Pai, que está fundamentado em obedecer o Senhor e a sua voz. Por isso eu paro um minuto essa devocional para estender as minhas mãos, Senhor, meu Deus, e abençoar, confirmando sobre a vida de cada um dos meus irmãos, Pai, que estão conectados conosco nesta manhã, Senhor. Que há algo muito especial, Pai, que se diz respeito à restauração, à restituição, a serem honrados, aonde um dia foram humilhados, Senhor. Pai, está chegando na vida de cada um. E eu declaro no nome poderoso de Jesus Cristo que assim seja. Amém, amém, amém. Amém, queridos? Simples assim. Glória a Deus. Depois compartilha com a gente, tá? O teu testemunho que Deus fez. Mas glória a Deus que você perseverou, porque é assim, a gente persevera, o dia chega. Pode demorar um pouquinho, às vezes, mas chega, tá? Queridos, ontem nós então lemos Gênesis 45, nós fomos até o versos 15, se eu não me engano. Então hoje a gente, é o 16, se eu não me engano. Então hoje a gente parte do 17, tá? E a gente vai ler até o 8 do 46. Tá? Diz assim a palavra do Senhor, acompanha comigo, lembrando que nós estamos falando da história de Jacó, né? Que, por incrível que pareça, lá no capítulo 37 fala que e essa é a história de Jacó, e começa a contar a história de José, e a gente aprendeu com isso que o quê? Que sempre a história de uma pessoa vai estar registrada na história da família dessa pessoa. Queridos, sabe o que vai ficar registrado, né, para o universo acerca de Deus? A história dos filhos de Deus. Por isso ele é o maior interessado em nos ajudar, né, em nos abençoar, a nós escrevermos a nossa história, porque a nossa história vai dizer, né, o que foi a história dele. Será que a história dele foi uma história de sucesso ou uma história de insucesso? Ah, o meu Deus, o Deus que você serve e o nosso Pai, queridos, é um Deus de sucesso, é um Deus criador, é o único Deus. A ele não existe insucesso, mas ele permite que nós mesmos possamos ir escrevendo essa história na nossa vida. Então aqui nós vemos então através da vida de José e de seus irmãos, escrevendo a história de quem? De Jacó, né? Ou seja, Israel. Queridos, então aqui é a história de uma família sendo formada. Vemos capítulo 37, os sonhos, as maneiras que trataram José, os ciúmes, querendo matar, jogando no buraco, vendendo os ismaelitas, depois chegando a casa, capítulo 38, lá falando de Tamar e Judá, aquela pausa que está ali no meio para falar, né, da outra história, só lembrando a você, para você acender de novo a sua memória. Capítulo 39 fala lá de Potifar, que ele está lá trabalhando na casa de Potifar, Potifar via que Deus era com ele, tudo que ele fazia, Deus estava com ele, coloca tudo debaixo, né, do cuidado de José, ali Deus já começa a engrandecer José, daí a mulher de Potifar vai com a cara do José, porque diz que ele era belo, formoso, enfim, tenta atacar o piau, ele tem que sair correndo, deixa a sua roupa lá, ela faz toda uma denúncia, todo um escarcéu, Potifar tem que prende ele lá na prisão, em sua própria casa, da guarda, ele era chefe da guarda, né? Ali conhece o copeiro, o padeiro, interpreta os sonhos, um é restaurado, né, à mesa o copeiro é restaurado ao palácio do faraó, o outro é enforcado e morto, conforme as interpretações. 2 anos depois, ele esquecido lá. Então agora faraó tem um sonho, então agora chama alguém para interpretar, ninguém é possível. O copeiro lembra de José, manda chamar José então interpreta. Não só a interpretação, né, porque na verdade não foi José que deu a interpretação, mas José foi um instrumento de Deus para Deus entregar a revelação. Então agora ele não só entrega a revelação, mas ele diz para o faraó: meu senhor, você tem que colocar uma pessoa assim, assado, para cuidar disso. São 7 anos de muita fartura que vai ter, mas depois também haverá 7 anos de fome. Então é preciso uma pessoa muito hábil, muito sábia, com sabedoria divina para poder fazer que tudo dê certo, né? Com certeza o faraó pensa em todos os seus conselheiros, magos, astrólogos e tudo, e não vê ninguém com tanta sabedoria, e reconhece algo muito especial que nós pontuamos na vida de José, que é o que? Ele fala assim: será que aqui nós vamos encontrar alguém que tem o Espírito Divino, como a gente vê na vida deste homem? Então observe que aqui agora um ímpio vê José, sua habilidade, seu potencial, não, vê Deus na vida de José, o Espírito Divino na vida dele. Fica bem claro que
que esse menino tem o Espírito de Deus na vida dele. Por isso que ele pode adivinhar, por isso que ele pode ter as interpretações. Então, agora ele pega e posiciona, né, do cárcere, da prisão, para o palácio. Como governador, dá o seu anel de selar, dá roupas, dá posição, dá honrarias para José. E agora então José fica ali aqueles 7 anos administrando, tem um sucesso pleno, total, até quando vem a fome. Então agora, por causa da fome, então agora seu pai manda os seus irmãos ir para o Egito comprar comida. Então agora eles vão lá e pela primeira vez, depois de muito tempo, então ele vê os seus irmãos, né, tem ali um primeiro contato, vende o alimento, manda colocar o dinheiro de novo dentro do saco do alimento, retém, né? Retém ali, primeiro acusa eles de espias, né? Daí para provar que eles não são espias, então eles teriam que voltar e trazer Benjamim, porque ele quer ver se o irmão dele está vivo, se não mataram como mataram ele, pelo menos no coração, né? E agora então, retém Simeão, eles vão, a Bíblia não diz quanto tempo, mas eles vão e não voltam buscar Simeão, quer dizer, Simeão foi rifado. Mas houve a fome de novo, então agora eles precisam voltar, e eles falam, pai, agora não adianta a gente voltar se não levar Benjamim, porque Crião falou, não aparece na minha frente se você não trouxer Benjamim. Isso foi no capítulo 43, então agora Jacó, né, não tendo opção, deixa trazer Benjamim, já consciente da sua possível morte, se acontecesse alguma coisa com Benjamim. Então agora sim, ele vem, ele mostra, ele se restaura, então agora Deus tem uma oportunidade ali para eles, né, para ele se revelar. Então o verso 45 justamente é ele se revelando aos seus irmãos, tá? E todo aquele ambiente de choro, de perdão, de graça de Deus, de algo tremendo. O verso 18 do 45 diz assim, eu vou ler a partir do 17. Disse então Faraó a José, porque eles ouviram choros, né, saber que os irmãos de José tinham vindo, né, para o Egito. Então Faraó, verso 17, disse então Faraó a José, diga aos seus irmãos que venham as cargas, que ponham as cargas nos seus animais, voltem para a terra de Canaã e retornem para cá, trazendo seu pai, suas famílias. Eu lhes darei o melhor da terra do Egito e vocês poderão desfrutar de fartura desta terra. A primeira coisa que eu quero chamar aqui a tua atenção, e a primeira lição de hoje que eu quero que você te observe, irmãos, que para o povo de Deus, grava muito isso que eu estou falando, para o povo de Deus, foi no tempo de fome que teve fartura. Talvez poderíamos dizer, foi no tempo de pandemia que teve vida, graça, favor de Deus. No tempo de escassez que teve abundância, né? Tempo de fome, irmãos, era tempo de fome mesmo, era fome. E agora no tempo de fome, eles recebem o quê? Da parte de Deus e das mãos de Faraó, que representa o mundo, nosso inimigo, né? O quê? Abundância, fartura. Então, se prepare, que essa pandemia, irmãos, seja sim um sinal de muita fartura na tua vida, fartura espiritual, fartura emocional, fartura de dinheiro, de comida, de amor. Irmãos, tem sido tão bom nós podemos exercitar a generosidade, a fraternidade. É como se Deus tivesse permitido que a gente lembrasse que a gente é ser humano ainda, que a gente tem um coração, porque todos nós estamos nas nossas desculpas diárias, das muitas coisas que temos para fazer, e os muitos compromissos, e os muitos trabalhos, e os muitos alvos, os muitos planos, que não cabia mais na nossa vida o próximo, não cabia mais na nossa vida o nosso semelhante, né? Com exceção de uns doidos aí que resolve ser pastor e cuidar dos outros, né? Que é uma loucura total. Imagina, não tem tempo para essas coisas, não dá tempo nem para a gente cuidar da vida da gente, a gente quer ajudar os outros, né? Mas é interessante que momentos como esse faz com que a gente pare, lembre que a gente é ser humano, consiga olhar para o lado, ver pessoas menos favorecidas, pessoas que precisam, né? Você lança fora todo o medo de ficar sem nada e divide o que você tem. Isso parece que é um exercício que torna você ser um ser humano do bem. Então aqui, e olha só, e Deus é tão tremendo, porque é nesses períodos que Deus mostra que é Deus e traz fartura sobre o teu povo, usando os faraós, olha só, usando a política, usando os governadores para abençoar. Eu posso pontuar para vocês várias pessoas aqui da igreja que estão prosperando mais agora, na época da pandemia, do que antes. Antes estavam lá tentando o seu negócio, indo devagar, tá? Hoje, meu Deus, estão dando emprego, estão abençoando outras famílias. Porque olha só que interessante, irmãos, é algo poderoso que você precisa aprender e receber no teu espírito nessa manhã. Verso 19, o faraó fala, mandem também levar carruagens do Egito para trazerem suas mulheres, seus filhos, seu pai, afinal de contas o pai era velhinho, né? Vamos ajudar, vamos mandar os carros, vamos mandar os helicópteros da época, né? Os aviões,
Versos 20, não se preocupe com os seus bens. Olha só o que fala assim, não se preocupe com o que vocês têm. Com isso que vocês juntaram a vida inteira, se ralando, né? Você está preocupado com isso? Não, não se preocupe com isso, com os seus bens. Pois o melhor, ai meu Deus, o melhor do Egito, o melhor que nós podemos contemplar com os nossos olhos, o melhor, tá, será de vocês. Observe que será é um verbo ser no futuro. Será por quê? Ainda não é, mas vai ser. Então assim, nem se preocupe, quer trazer o que vocês amontoaram até agora, beleza, mas se não, pega teu pai, tuas crianças, tua mãe, vem para, porque o melhor será de vocês. Queridos, Deus sempre tem o melhor preparado para aqueles que nele confiam e depositaram nele a sua confiança, e não fica se escondendo, morrendo de medo, porque tem um Deus forte e poderoso. Seja forte, lembra lá de Josué, seja forte, corajoso, eu sou contigo. Lembra de Josué e haja como ele, queridos. Versos 21, assim fizeram os filhos de Israel. José lhes providenciou carruagem, como o faraó tinha ordenado, também mantimento para a viagem, e a cada um deu uma muda de roupa nova. Lembra o seguinte, vestes novas na Bíblia sempre significa, irmãos, um novo tempo. Sempre significa um novo tempo. Para o bem e para o mal. Foi uma veste nova que botou José naquela enrascada, lembra? No buraco, né? Mas também é uma veste nova aqui que marca um novo tempo agora, na vida daqueles irmãos, na vida, né, de José, na vida do seu pai, tá? Então, a cada um deu uma muda de roupa nova. A palavra do Senhor diz assim, fala que nós, quando nós chegarmos na presença de Deus, Ele tem vestes novas para nós, alvas como a neve. Ah, meu Deus, um novo nome. Ai, Jesus. Verso 22, cada um deu uma muda de roupa nova, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupa nova. Ou seja, para Benjamim ele já deu 5 mudas, resolveu se matar ele no caminho, pelo menos ele tinha 5, né? É uma ironia boba que eu fiz agora. Verso 23, que maldade, né, irmãos? E seu pai enviou 10 jumentos carregados com o melhor a seu pai, com o melhor que havia no Egito, e 10 jumentas carregadas de trigo, pão e outras provisões para a viagem. Depois despediu-se dos seus irmãos e partiu e disse, não briguem pelo caminho. O que José quis dizer para os seus irmãos? Vocês vão discutir no meio do caminho, dizer, viu, lembra, eu falei para não fazer aquilo para aquele menino, olha o que nós fizemos, e agora, veja, nós vendemos ele, nós quisemos matar ele, lembra, ele ouviu, nós chutamos ele, nós batemos nele, nós arrancamos a túnica dele, nós vendemos ele, mas nós ia matar ele, lembra? Ele lembra, agora nós estamos mortos, agora ele é governador do Egito, ele vai fulminar nós, nossas famílias, nossas crianças, nossas mulheres. Então, José já prevendo, né, uma possível, né, discussão entre eles, ou mesmo, sei lá, vão falar para o pai, agora eles vão ser obrigados a contar a verdade para o pai vai cobrar ele, quer dizer, para que não houvesse um problema maior, ele já disse, olha, não briguem pelo caminho, né? Assim partiram do Egito, voltaram ao seu pai Jacó na terra de Canaã, eles deram a notícia, José ainda está vivo. Imagina, irmão, já fazia 22 anos que Jacó estava em luto, né? Para Jacó foi difícil, mas aqui ele já tinha até aceitado no seu coração a morte do seu filho. E agora então fala assim, José ainda está vivo, na verdade ele é governador do Egito. É impossível, como é que um hebreu vai ser governador do Egito, irmãos? É impossível, humanamente impossível, por isso você larga a mão de querer humanamente governar, o que humanamente nunca vai te dar, mas se permita, né, divinamente ser o governador de tudo e de todos, por uma concessão divina. Sabe o que é concessão? Concessão não é algo que você galgou, é algo que foi concedido, né? Que foi dado uma concessão, uma permissão. Deus concedeu a mim e a você sermos reis e sacerdotes, sabia? Então olha só, na verdade ele é governador do Egito. O coração de Jacó quase parou, não podia acreditar neles. E aqui, irmãos, essa ideia é que realmente ele teve quase uma parada cardíaca, né? E é bem isso mesmo. Diz que no original você vai ver, uns dizem até que ele desmaiou, que houve um negócio esquisito no homem lá. Verso 27. Mas quando lhe relataram tudo o que José lhe dissera, e vendo Jacó, seu pai, as carruagens, ou seja, e aqui tem um outro ensinamento, vendo seu pai Jacó as carruagens que José enviara para buscá-lo, seu espírito reviveu. Porque, olha, observe uma coisa seguinte, Jacó, ouvindo, não acreditou, mas a Bíblia fala assim, que vendo as carruagens, significa o quê? Porque algo tão impossível, tão improvável, tão absurdo, irmãos, por mais que a gente ouça, por mais que eu estou falando para você agora, você vai falar assim, ah, pastor, puxa, amém, você vai dizer, com todo respeito, você fala, amém, pastor, eu recebo, mas posso ser bem franco com você? Você não acredita, tá? A verdade é essa, que você não acredita no que eu estou falando, você não acredita no que eu estou dizendo para você. Mas fica tranquilo, sabe por quê? A hora que você começar a ver as carruagens do faraó,
ou seja, os sinais acontecendo, aí você vai lembrar de mim e você vai fazer, é verdade, e vai alegrar o teu coração. E olha só, a Bíblia fala assim que o espírito de Jacó reviveu. O que é o espírito? É a parte divina que está em mim, está em você, que às vezes está adormecida e precisa ser avivada, reavivada, né? Ressuscitada. Então observe, o coração de Jacó quase parou, não podia acreditar neles, mas quando lhe relataram tudo que José lhes dissera, e vendo Jacó, seu pai, a carruagem que José enviara para buscá-lo, seu espírito reviveu. Verso 28, Israel disse, basta, meu filho José ainda está vivo. Ele acreditou agora. Irei vê-lo antes que eu morra, tipo assim agora, né, eu vou ter esse privilégio. Capítulo 46, verso 1 diz assim, Israel partiu com tudo o que lhe pertencia. Ao chegar a Berseba, ofereceu sacrifício a Deus de Isaac, seu pai. E aqui a gente vê que Deus Jacó invocando a Deus. Por quê? Tá? Nesse interim, aqui a gente tem que lembrar toda a história. Por que ele invocou Deus? Se a pressa era rever o filho, mas quando chega em Berseba ali, ele faz um altar, um sacrifício, e ele vai consultar Deus. E Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna, ou seja, realmente Deus vem e fala com ele através de uma visão, não sabemos se é um sonho, uma visão mesmo, que abriu-se uma janela, ele conseguia enxergar alguma coisa. Jacó, Jacó, disse Deus. Eis-me aqui, respondeu ele. Eu sou o Deus de seu pai. Disse ele, não tenha medo de descer ao Egito, porque farei de você uma grande nação. Eu mesmo descerei ao Egito com você, certamente trarei de volta, e a mão de José fechará os seus olhos. Queridos, olha só, qual foi a preocupação de Jacó aqui? Mas espera lá, lá atrás você vê Deus mandando eles para Canaã, e daí teve fome também, você lembra? E eles descem para o Egito e Deus não mandou descer e dá tudo errado. Por quê? Deus não estava com eles naquilo. Agora Deus manda para o Egito? Agora não, Deus não. Agora Jacó, então agora no meio do caminho é como se fosse, meu Deus, eu tenho que ir lá porque meu filho está lá, eu reencontro meu filho, mas agora você vê um temor no coração de Jacó. Mas e Deus? Eu não posso ir. Se Deus não for, eu não posso ir. Por mais que é meu filho. Olha só, irmãos, o que é o nível de uma intimidade que você começa a ter com Deus no momento da sua vida. Então agora ele para, ele faz o sacrifício, Deus vem, fala com ele, e Deus fala para ele, não tenha medo de descer para o Egito. Tipo assim, fica tranquilo. Por quê? Lá farei de você uma grande nação, você vai crescer lá, tá? Eu mesmo descerei ao Egito com você, ó. Pronto, irmão, você está vendo que não é o lugar? Não é aonde? E sim com quem você está? Não é. Pode ser Curitiba, na Lapa, nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália, no Oriente, não importa onde, importa quem está com você. E agora então Deus pega e fala assim, ó, eu mesmo descerei ao Egito com você e certamente trarei de volta, porque a promessa diz respeito a Canaã, mas agora é tempo de estar lá no Egito, é tempo de fome, é tempo de você rever teus, é tempo onde eu vou fazer essa população crescer, essa nação crescer, depois eu vou trazer de volta, né? Mas olha só, o importante é que Deus estava com ele, e a mão de José fechará os seus olhos, ou seja, aqui irmãos, na cultura da época, quando falecia o pai, o filho mais velho é o que fechava os olhos do pai, né? Até porque era o primogênito, era o detentor da primogenitura. Só que o filho mais velho de Jacó aqui, né, não é José, tá? É Rubem, né? Mas então o que Deus está falando para ele? Assim, não se preocupe, que é o filho, é o teu primeiro filho da esposa amada, ou seja, da Raquel, que vai fechar os seus olhos, que eu vou deixar que cuide de você até o resto da sua vida. Verso 5, então Jacó partiu de Berseba, os filhos de Israel levaram seu pai Jacó, seus filhos e suas mulheres, nas carruagens que o faraó tinha enviado, também levaram os seus rebanhos e bens que tinham adquiridos em Canaã. Assim Jacó foi para o Egito com toda a sua descendência, levou consigo para o Egito seus filhos, suas netas, suas filhas, suas netas, e isto é, todos os seus descendentes. E depois começa uma lista desses descendentes. Queridos, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, o que eu tenho a dizer para você? Nós vemos aqui o Pai, Deus, né, gerando a sua família, permitindo que eles sejam eles mesmos, permitindo que eles, né, no ser eles mesmos, errem, se enganem, mas teve sempre um processo de restauração. E essa restauração não é o pai que tem prazer de ver o filho cair para depois levantar, não. E sim um pai que sabe que se a filha às vezes não passar por algumas coisas, não vai aprender, né, como se manter de pé. O que Deus permitiu você passar tudo que você passou e tem passado, é porque Ele quer ensinar você a ficar de pé, independente das circunstâncias. José ficou de pé, independente das circunstâncias, e permaneceu de pé e depois se tornou um pedestal para toda a sua família. Você que tem passado muita coisa, que você mesmo tem falado, puxa pastor, mas se o senhor soubesse, eu digo para você, não sei, mas Deus sabe. Mas uma coisa eu sei, tudo isso acontece
poder mostrar para você o quão forte você é ou o quão forte você está se tornando, tá? E você faz parte da família de Deus, que faz com que pessoas possam estar debaixo da cobertura divina, e você é uma coluna. Creia isso na sua vida, tá? José tinha claro, olha, não foi vocês que fizeram isso, foi Deus. Foi Deus, porque Deus precisava me botar nesse treinamento. Deus precisava gerar em mim, né, um encargo. Deus precisava me tornar algo que jamais eu me tornaria se eu não tivesse passado por tudo isso. Jamais eu ia entender de amor verdadeiro, jamais eu ia entender de perdão, jamais eu ia entender de restauração, jamais eu ia entender de ajuda ao próximo, jamais eu ia entender de confiança em Deus se eu não passasse por tudo isso. Hoje eu sou uma coluna forte. Pode vir todos aqui, fiquem embaixo de mim, eu vou cuidar de todos vocês. Queridos, que Deus fortaleça o teu coração, que nessa manhã você seja cheio da graça, da vitória em Cristo, do amor de Deus sobre a sua vida, e que Deus venha suprir todas as suas necessidades em glória por Cristo Jesus. Você, assim como Jesus, José tipifica Jesus, que foi o filho amado, tá? E que abençoou os seus outros irmãos, resgatando inclusive os seus outros irmãos, tá? Se permita você também ser um tipo de Jesus, resgatando os seus irmãos em Cristo, resgatando a sua igreja, resgatando a sua família, né? Sendo essa pessoa cheia de fé e esperança e amor. Deus abençoe, um beijo grande no teu coração. Deus abençoe você. Se puder, compartilhe esse versículo.